Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Semana passada, domingo passado, nós pude compartilhar um pouquinho com os irmãos sobre um episódio na vida de Elias. Eu queria nessa noite aproveitar e continuar um pouquinho em 1 Reis, capítulo 17. Você pode abrir a sua Bíblia aí, 1 Reis 17. Os primeiros versículos, irmãos, até o versículo 7 de 1 Reis 17, nós falamos sobre Elias indo até Acabe, Elias indo até ali a pessoa mais importante que existia no reino naquele momento, e dizendo: ó, Deus mandou dizer para você que vai ter chuva, não vai ter chuva aqui na terra, vai ter uma baita seca durante bastante tempo, e o povo vai sofrer com essa seca. Imediatamente depois disso, Deus disse para Elias: ó, se empirulita daqui, vai embora, vai lá para Querite, para o riacho ali em Querite, e fica ali que eu vou te sustentar, que eu vou tomar conta de você ali. Até porque depois da conversa de Elias com Acabe ficou muito chateado, muito revoltado com Elias, porque Elias estava dizendo: ó, vai ter seca, vai acabar a água. Acabando a água, muitos outros impactos tiveram ali naquele reino. E depois de um período que Elias estava ali em Querite, sendo alimentado por corvos e tomando água ali do riacho, após o riacho ter secado, até porque existia uma seca naquela região, em todo o reino ali de Acabe, Elias se vê também diante de um problema, porque para Elias também tinha ficado complicada a situação. Então, versículo 8 e versículo 9 diz o seguinte: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma viúva que te sustente. Elias então recebe uma boa notícia, aparentemente. Não tinha mais água em Querite, agora ele vai para Sarepta. Ali uma viúva vai cuidar de você. Beleza, malas feitas, vamos para Sarepta. De Querite para Sarepta eram 150 quilômetros. Uma pessoa caminha em média 5 quilômetros por hora. Elias levaria 30 horas para chegar até Sarepta, para sair de Querite e chegar até Sarepta. E duas coisas eram extremamente importantes nesse trajeto. A primeira coisa era: Acabe estava procurando Elias em todo o reino. Elias estava procurado, possivelmente existiam, sabe aquele cartazinho que tinha lá no desenho do Pica-Pau, procurado, Wanted? Elias estava procurado, existiam cartazes espalhados, caçando Elias ali. Elias deveria caminhar 30 horas, 150 quilômetros, correndo o risco de ser pego por qualquer homem, por qualquer oficial de Acabe. Uma outra coisa é que existia falta d'água ali, nós já entendemos sobre isso. Elias tinha que caminhar 30 horas sem água, e com o risco de ser pego pelo exército de Acabe. Estava aparentemente complicado para Elias, mas o que talvez pudesse aquecer o coração do profeta é que ele estava então indo agora para uma situação melhor, aparentemente. Eu vou sair daqui onde não tem água, vou para Sarepta, e Deus está dizendo: ó, uma viúva vai cuidar de mim, então eu vou ter cuidados lá, cuidados especiais. Se você está com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler o versículo 10 agora. Elias foi então, diz a versão NVI, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Ela foi embora. Então Elias falou, enquanto ela estava indo buscar água, Elias gritou: oh, por favor, traga também um pedaço de pão. Traga também um pedaço de pão. A mulher respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha
num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias chega então em Sarepta depois de uma longa caminhada, encontra aquela viúva, fala, pô, essa é a mulher que vai cuidar de mim. Se essa é a mulher que vai cuidar de mim, mulher, é o seguinte, vai lá e traz água, porque em Querite já não tinha água, eu estou há 30 horas caminhando, eu não tomei água também durante todo o percurso, eu estou sedento, me traz água. A mulher foi, enquanto a mulher ia, Elias gritou, mulher, é o seguinte, aproveita também, me traz um Big Mac aí, que eu estou com fome, 30 horas caminhando, traz um pedaço de pão para mim, e água, tá, geladinha, por favor, põe umas pedrinhas de gelo. A mulher então falou para Elias, eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, não tenho nada, eu não tenho um pedaço de pão, a única coisa que eu tenho é um punhado de farinha num jarro, e um pouco de azeite numa botija, eu estou colhendo os gravetos aqui, vou fazer uma fornadinha desse pão, vou comer e vou esperar vir a morte, porque eu não tenho mais nada. E talvez a gente não saiba o quanto aquela mulher ainda ia viver, ou se ela ia morrer, quanto aquela comida iria alimentá-la por quantos dias, mas o que nós entendemos lendo o texto puramente, sem analisá-la, é que a mulher estava realmente sem nenhum outro recurso, era a última refeição, aquela mulher também era uma viúva, e as viúvas tinham dificuldades por causa do sustento. Lembramos também que a água era escassa, então talvez até o pedido de água de Elias para aquela mulher poderia ter trazido algum tipo de dificuldade, talvez ela só tivesse mais um pouquinho de água também para dar para o profeta. Elias estava cansado, talvez na primeira impressão que Elias teve quando chegou em Sarepta, falou, pô, cheguei, encontrei essa viúva, ela que vai cuidar de mim, beleza, agora vai mudar tudo, antes eram corvos me servindo, agora vai vir uma viúva me servir, traz água, traz pão para mim também. Depois de 1 minuto em contato com a viúva, talvez Elias pensou, é essa viúva, Senhor? Mulher não tem nada, está pobre, como é que ela vai me sustentar? Deve ser outra, talvez eu vá embora, procure mais um pouco aqui em Sarepta, talvez eu tenha errado na escolha, Deus não ia me tirar lá de Querite para me colocar aqui em Sarepta, com uma mulher que não tinha nada, frente a mais uma dificuldade, eu já tinha dificuldade lá, agora eu tenho uma nova dificuldade aqui. E aí, irmãos, nessa noite, olhando esse cenário de Elias, eu queria compartilhar com vocês 3 conclusões que tocaram meu coração, olhando essa história. A primeira delas, e tem tudo muito a ver com o que nós cantamos, do que nós falamos, que a Lu falou aqui para nós, a primeira delas é o seguinte, qualquer orientação de Deus para as nossas vidas é muitas vezes surpreendente, e muitas vezes nós temos a ousadia de tentar analisá-la, e muitas vezes, irmãos, nós não temos nenhum tipo de poder, nenhum tipo de direito de questionar nada. A orientação de Deus é sempre surpreendente. O que está acontecendo na tua vida, o que está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo na vida das pessoas que estão à nossa volta, nós não entendemos, nós não sabemos o que acontece olhando esse cenário, a vida de Elias, o que está acontecendo com Elias? Quando ele dá ordem a Acabe, Deus manda ele para Querite, aparentemente ele está à sombra e água fresca, um tempo depois a situação fica difícil, agora ele vai lá para Sarepta, aparentemente vai mais para um período de sombra e água fresca, e realmente não acontece isso. Muitas vezes nós temos uma direção, sentimos paz em fazer algo, nós não precisamos entender porquê, irmãos. A direção de Deus para as nossas vidas é muitas vezes ilógica, no aspecto humano nós não entendemos. Muitas vezes é um mistério, eu não sei porque eu estou passando por isso, eu não sei porque você está passando por isso, eu não sei porque a Priscila, com a minha idade, estudamos juntos, faleceu, que os familiares estão passando, nós não sabemos, eu não sei a tua dor, mas parece que não tem lógica nenhuma, parece que nós não entendemos, nós não conseguimos concluir qualquer coisa. Nós vamos analisar 2013, que está acabando, as coisas que se passaram nas nossas vidas, e a gente não vai muitas vezes conseguir entender.
Eu não entendo, Leandro. Porque eu passei por isso, por essa situação. Ainda assim, irmãos, a conclusão que eu chego olhando Elias é que nós devemos aceitar, sem tentar analisar. Eu aceito. É essa a luta que eu tenho que passar agora, eu aceito. É por esse deserto que eu tenho que caminhar agora, eu caminho. É esse o emprego que eu tenho nesse momento, é esse que eu vou ter. Eu adoro o trecho de Jó 38, versículo 4, quando diz, Jó tenta questionar a Deus, e Deus fala assim, mané, onde tu estava quando eu lancei os alicerces da terra? Onde tu estava quando eu criei tudo isso aqui? Você é desse tamanho assim, a gente cabe na palma da mão dele. Nós lemos Isaías semana passada, falou, nós estamos na palma da mão de Deus, nas palmas das mãos de Deus. Nós não devemos questionar nada. Elias, olha a situação que parecia que estava errada, aceita e convive com ela. Nós vamos ver nos versículos seguintes, é essa viúva que tu mandaste, Deus, para mim, então é essa a viúva que eu vou conviver, é esse o emprego, essa é a situação, essa é a luta. Eu entendo, aceito a direção de Deus. Entendemos e aceitamos. Por mais difícil que seja, irmãos, talvez eu não sei o tamanho do seu problema, eu não sei, mas Deus sabe. Eu não conheço as tuas dificuldades, mas Deus conhece. Eu tenho certeza que Ele caminha contigo. O que nós precisamos é aceitar a direção de Deus para as nossas vidas, como Elias aceitou a direção que Deus dava naquele momento. O versículo 13 de 1 Reis 17 diz o seguinte, depois que a mulher falou, Elias, eu não tenho nada, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Elias falou, não tenha medo, vá para casa, faça o que eu disse, mas primeiro, faz um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aquela mulher falou, Elias, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer 2 pãezinhos, um para mim, um para o meu filho, e nós vamos morrer. Elias falou, é o seguinte, vá lá, faz o pão, mas é o seguinte, traz primeiro para mim, depois tu faz para ti e para o teu filho. Aquela mulher fez as contas lá, falou, não vai dar, dava para fazer só 2, agora tenho que fazer 3, vai sair 3 mini-médias aqui, ia sair 2 médias, vai sair 3 mini-médias, e a Elias ainda fala, faz primeiro para mim, tá? É folgado. Mulher, vai buscar água, traz pão, eu não tenho ingrediente, eu só vou fazer, mas faz um primeiro para mim. Ingrediente só para uma pequena refeição para 2 pessoas, e agora vem esse homem aí, esse cara, esse profeta aí, quer comer a minha comida? Se você é como eu, não põe a mão no meu prato que eu dou garfada. O que eu mais odeio é quando alguém pede para beliscar o que eu estou comendo. Posso comer? Pô, você pede igual o meu, pô. Aquela mulher tinha um pouquinho só, e agora tinha que dar para o profeta. O que acontece aqui, irmãos, nesses versículos, é que existe agora uma mudança. Esse é o momento da mudança na vida daquela mulher, porque a mulher mantinha os olhos dela na impossibilidade, Elias não. Elias, na primeira impressão, talvez não tinha entendido o que Deus estava fazendo, a direção de Deus para a vida dele, mas agora Elias arregaça a manga, se concentra somente nas possibilidades. Elias esquece as impossibilidades, Elias esquece que tinha pouca farinha, que tinha pouco azeite. Elias agora olha a possibilidade. E a segunda conclusão, irmãos, que eu tenho então nessa noite, é que nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. O que Elias fez naquele momento foi confiar em Deus. E muitas vezes, irmãos, a nossa confiança é a confiança de Elias naquele momento só. Ela não era suficiente, a confiança de Elias precisava contagiar aquela mulher, e quando eu e você confiamos em Deus, a confiança em Deus é contagiante. A confiança de Elias contagiou aquela mulher.
Você e eu não podemos encorajar ninguém, irmãos, a crer no improvável, a crer no impossível, se nós mesmos não acreditarmos. Nós não podemos acender nenhuma chama de esperança quando nós falamos com os nossos irmãos e ouvimos um problema, quando nós oramos juntos, se a nossa própria chama de fé não estiver bem acesa. Nós não podemos contagiar ninguém se primeiro eu e você não confiarmos em Deus, confiarmos que Deus está conosco, independente das circunstâncias, confiar que o ano que vem vai ser melhor, confiar que Deus é bom, que a misericórdia dele é renovada e que ele nos tem na palma das suas mãos. Elias confiou em Deus. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz assim: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus está conosco, irmãos. Deus está caminhando conosco, Deus está contigo na dificuldade, na alegria, que nem casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza. Deus está conosco. E irmãos, tem uma vantagem, porque eu e você oscilamos, nós mudamos, mas Deus não, Deus é imutável. Se Ele falou que está com a gente, Ele vai até o fim com a gente. Muitas vezes nós falhamos porque nós somos homens, e muitas vezes confiamos na nossa própria carne, mas Deus não, Ele não muda, Ele é fiel, Ele está conosco. Confie no Senhor, confie em Deus acima de todas as coisas, confie em Deus acima de todas as circunstâncias. Versículo 15 e 16 de 1 Reis 17. A mulher então foi e fez conforme Elias disse. E aconteceu, irmãos, que depois de ela ter feito o pãozinho para Elias, e depois para ela e para o filho, que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aquela mulher, Elias confiou em Deus, independente da circunstância. Aquela mulher foi contagiada pela confiança de Elias e confiou em Deus também. E o que aconteceu, irmãos? Que tiveram comida para sempre. Durante todos os dias daquela mulher, ela teve comida, sustentada pelo milagre de Deus, através da vida de Elias. E aí eu chego na terceira e última conclusão, irmãos. Talvez aquela mulher não aguentasse mais comer pão e azeite. Como o povo lá no Egito cansou de comer maná, aguentamos mais maná. Manda outra coisa, Deus. Aguentamos mais, todo dia a mesma coisa. Muitas vezes nós achamos que as provisões de Deus e aquilo que nós temos não é justo. E eu quero te dizer nessa noite que as provisões de Deus são justas sim. E nós não podemos deixar de agradecer. Nós não podemos deixar de agradecer. Isso não quer dizer que aquela mulher e o filho obtiveram tudo o que eles desejavam, não. Mas eles tiveram tudo o que eles precisavam. Eles tiveram o que eles precisavam. Quando eu e você muitas vezes esgotamos nossos próprios recursos, irmãos, Deus diz não muitas vezes aos nossos desejos, mas diz sim às nossas necessidades. As nossas necessidades são supridas, e nós devemos nos considerar mais que satisfeitos. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Eu queria um Camaro amarelo, irmão, mas eu tenho um Corsa só. Tem gente que tem um Camaro amarelo. Meu pai sempre teve um Fusca, e tinha um pastor conhecido nosso que falava que Fusca não era carro de crente. Mas eu confesso para você que hoje eu tenho certeza que meu pai é muito mais crente que esse pastor. Talvez você não tenha o emprego que você gostaria, mas você tem um emprego. Talvez você não esteja na posição que você sonhou, mas as provisões de Deus têm sido suficientes, irmãos. Por isso que você está aqui nessa noite, por isso que você pode estar aqui. São suficientes e são justas. Se eu e você postergarmos, se eu e você de alguma maneira esquecermos de agradecer, irmãos, pensando que eu serei grato quando todos os meus sonhos forem realizados, é bem possível, irmãos, que eu e você nos tornemos um crente irritante, um cara chato, um cara
reclamão, ó vida, ó céus, ó azar, daqueles que estão sempre esperando mais, irmãos. Seja grato, a provisão de Deus é justa, irmãos. Hoje, o Ministério Infantil teve lá no Lar de Amparo aos Menores, entregando as sacolinhas de Natal, que você com todo carinho pôde contribuir. E hoje, em poucos minutos, eu conversava com a Carol e falei, como é que foi lá? E ela contava como foi, e ela falou especificamente de uma menina que abriu uma sacolinha e pegou um shampoo Palmolive. E ela disse que a menina olhou para o Palmolive de um jeito, falou assim, a menina fez um sorriso com o shampoo, que foi assim de cortar o coração, com shampoo, irmãos. Tinha nada, parecia ouro aquilo, não foi um perfume da Calvin Klein, não foi nada, foi um shampoo Palmolive. Sabonete Johnson, felicidade, comemorando. Por quê? Porque elas não têm nada, irmãos. Talvez não foi o melhor shampoo, o melhor sabonete, não foi o melhor brinquedo, talvez poderíamos ter dado mais, mas demos aquilo que nós tínhamos condições de dar, e aquelas crianças entendem que o que elas precisavam estava sendo suprido naquele momento. Talvez algum deles quisesse um PlayStation 3, 4, mas ficou satisfeito em ganhar um brinquedo menor. As provisões de Deus são justas, irmãos. Nós não podemos esquecer de agradecer. Colossenses 2, versículo 7 diz assim: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. O conselho de Paulo para aquela igreja ali, é transborde de gratidão, agradeça. Não é só um agradecimentozinho, não, transborde, vive em gratidão, vive, irmãos. Vive em gratidão. Aquela mulher então agradece, aquela mulher pode então agradecer a Deus pelo aquilo que aconteceu na vida dela, pelo pão e o azeite que tinha ali. Como é bom o pãozinho quente e um azeitinho, irmãos. Está ótimo. Obrigado, Pai. Não tem picanha, mas tem pão, obrigado. Não tem perfume da Calvin Klein, mas tem shampoo da Palmolive. Importa. Colossenses 4:2 dá outro conselho, Paulo dá outro conselho, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Sejam agradecidos. Irmãos, mais um ano se passou. Lutas, dificuldades, ainda nesse ano, ainda estamos passando, ainda estamos vivendo, ainda podemos abraçar e olhar os irmãos e ver lágrimas nos olhos, e podemos ver que muitas vezes as notícias não são boas, mas ainda assim, irmãos, 3 coisas que nós falamos nessa noite. Primeiro, a orientação de Deus é sempre surpreendente. Não tente analisá-la. Aceite aquilo que Deus tem para a tua vida e caminhe. A segunda coisa, confie em Deus. Confie em Deus acima de todas as coisas. E a confiança em Deus vai contagiar quem está à tua volta. E a terceira coisa, irmãos, as provisões de Deus são justas. Não deixe de agradecer. Obrigado, Deus, pelo 2013, obrigado pelas dificuldades, obrigado pelas lutas, obrigado pelo emprego, obrigado pelo sustento, obrigado porque eu não tinha picanha hoje, mas eu comi a 100 do meio, obrigado porque o pão era de ontem, mas eu pude tomar café hoje, obrigado porque eu estou aqui nessa noite, porque eu tenho saúde para estar aqui, porque eu tenho obrigado, Pai, obrigado pela direção que Tu tens dado na minha vida, obrigado porque nós podemos confiar em Ti acima de tudo. Obrigado pela provisão que vem de Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Elias escolhe confiar em Deus, aceitar a direção de Deus para a vida dele, aceita confiar em Deus, e aquela mulher é contagiada por essa confiança e abençoada, e aceita e comemora a provisão que vem de Deus. Que nós possamos, irmãos, nessa noite entender isso, possamos aceitar a direção de Deus para as nossas vidas em meio às lutas e dificuldades, e em meio a isso tudo, confiar em Deus e agradecer por aquilo que temos, porque tudo vem das mãos de Deus, tudo vem das mãos de Deus, e como cantamos, confiamos em Ti, Pai. Nós não tivemos,
não importa as circunstâncias, nós confiamos em Ti. E Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós temos dificuldades, temos incertezas, temos lutas, Pai, tribulações, mas ainda assim podemos aceitar a direção que Tu tens nas nossas vidas, para as nossas vidas, Pai. Obrigado por isso, Pai. Podemos também, Pai, confiar em Ti, porque Tu não nos abandona, Pai. Tu não nos deixa só, Pai. Tu não falha, Tu não chega atrasado, Pai. Oh, Pai, obrigado, Pai, porque podemos descansar em Ti, confiar em Ti, Pai. E ainda assim Te agradecemos, Pai, porque em meio às dificuldades nós podemos ver a provisão de Deus nas nossas vidas e podemos glorificar a Deus por isso. Podemos glorificar a Deus por essas provisões e Te agradecer, Pai, e ter um coração grato, Pai. Em meio às dificuldades nós podemos dizer obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. E com esse gesto depositar toda a nossa ansiedade, a nossa esperança, Pai, as nossas dificuldades diante de Ti, Pai. Porque Tu és soberano sobre todas as coisas. Porque Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus poderoso, Pai. Confiamos em Ti, Pai. Nos ajuda a entender isso. Que isso seja uma realidade para mais esse mês de dezembro, para todo o ano de 2014, Pai, que possamos viver diariamente em agradecimento, Pai, confiando em Ti, Pai, confiando em Ti, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido.